Chileno, você publicou O Deus da Filosofia, é uma obra, né, na qual você aborda essa questão da existência de Deus ou da não existência de Deus, que é um debate filosófico, antes de ser um debate teológico, Sim. muito importante. E eu te pergunto, quando você começou a pensar essas questões? Então, eu tenho uma trajetória de vida muito peculiar, né? Eu fui criado num lar muito cristão, né? Os meus pais são religiosos, muito religiosos a vida inteira. Meu pai é testemunha de Jeová, o que eles não chamam de pastor, eles chamam de ancião, né? Mas ele é ancião há mais de 30 anos, 35 anos, sei lá. E eu fui criado num lar cristão. Então, a gente tinha uma rotina de estudo da Bíblia, né? Então, todo dia a gente lia um pouco e 2 vezes por semana meu pai juntava a família para estudar, porque as testemunhas de Jeová se reúnem 2 vezes por semana e tem alguns momentos que a plateia pode participar. Então, levanta a mão e tal. Então, a congregação, eles se preparam para poder participar. Então, eles já sabem mais ou menos qual é o assunto que vai rolar. Então, a gente tinha por hábito isso. E meu pai fazia ficar uma coisa divertida. Então, eu aprendi a ter gosto pelo estudo, né, em casa, lendo a Bíblia. Então, eu aprendi a ler em casa com 5 anos de idade, porque eu queria ler a Bíblia. Minha mãe era formada em letras, né, ela era oficial da Justiça Federal, mas como ela era formada em letras, ela era professora de português, então eu aprendi a ler em casa e comecei a ler desde muito cedo. Em contrapartida, o meu pai, apesar de ser dogmático por causa da religião, ele é um cara muito inteligente. Então, e eu venho de uma família de acadêmicos, né? Minha avó era reitora de uma universidade no Chile, meu pai é chileno, eu tenho um tio que é doutor em filosofia no Chile, né? Meus 2 irmãos mais velhos lá no Chile são engenheiros, tal. Então, assim, em casa a gente sempre teve esses debates: da onde viemos, para onde vamos, Deus existe, se Deus existe, por que permite o mal? Que são perguntas essencialmente teológicas, porém filosóficas também, né? Porque, ao meu ver, a teologia nada mais é do que a filosofia voltada para o divino, né? Para a expressão metafísica. Então, eu sempre fui muito curioso, então eu sempre estava no meio do debate dos adultos, igual meu filho hoje. Meu filho de 12 anos é assim, ele não quer ficar com as crianças, ele quer ficar ouvindo os adultos debaterem. E eu era muito, né, muito ativo na igreja. Com os anos eu fui estudando, aí comecei a me aprofundar na filosofia e tal, e acabei saindo da igreja. Mas mesmo assim, eu sempre gostei de estudar. Inclusive a leitura da própria Bíblia e do estudo das religiões, para mim, é um tema que eu tenho interesse. Por isso que eu fui fazer teologia. Quando eu fui fazer teologia, eu já não estava na igreja há muitos anos. Tanto que primeiro eu me formei em filosofia, eu já estava casado com um filho quando eu fui fazer teologia. Inclusive eu já até era ateu quando eu fui fazer teologia, mas é um tema que eu gosto. A gente fala assim, pô, mas às vezes você, nas suas palestras, você fala de texto bíblico, ou você comenta, lê a Bíblia. Eu falo, cara, hoje eu leio a Bíblia igual eu leio mitologia grega. É um tema que eu gosto, mas eu não acredito que seja verdade. Entende? Eu não acredito que exista Zeus, eu não acredito que exista o Hades, que exista Atena. Então, a minha trajetória da filosofia com a teologia, ela é muito mesclada desde sempre. E aí, com os anos, né, fui dar aula. Na faculdade de filosofia, eu fui dar aula como pro estágio, dar aula na escola do governo. Fiquei apaixonado por dar aula. Depois eu fiquei 4 anos dando aula de graça no estado, como voluntário. Então, eu dava aula com professor substituto. E esses temas sempre se misturaram. Depois eu fui fazer pós em filosofia, na PUC, estudei com o professor Karnal, o professor Pondé, fiz pós em ciências políticas, fui aluno do professor Clóvis, muitos anos estudei com ele. Então, a teologia e a filosofia são temas assim que sempre fizeram muito parte da minha vida.